Recentemente eu comecei a perceber um padrão. Eu acho que por eu ter feito uma transição de carreira, para quem não sabe, eu fui arquiteta por alguns anos, fechei meu escritório para fazer o trabalho que eu faço hoje, e eu acho que por conta disso eu comecei a atrair mulheres que desejam também fazer uma transição ou que estão nesse momento fazendo uma transição de carreira. E muitas dessas mulheres eu comecei a perceber que ou são CLT ou trabalham em serviço público, mas têm muito medo de perder essa segurança. Então vamos falar sobre isso? Bem-vindas ao Oceano Interior. Eu me chamo Aline Flores, sou professora e mentora de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal e eu vejo que, assim como as águas profundas e misteriosas do oceano, existe em cada uma de nós um vasto universo encantador a ser explorado. Assim como mergulhar no oceano nos convida a enfrentar o desconhecido, o autoconhecimento é um convite a desbravar as profundezas do nosso ser, onde descobrimos tesouros escondidos, enfrentamos nossos medos e encontramos a beleza da nossa essência. Esse podcast é um espaço para mergulharmos juntas na arte da cocriação e da manifestação da nossa realidade, com temas que vão da espiritualidade ao desenvolvimento pessoal, passando pelo universo fascinante do Human Design e do que eu senti de trazer a cada momento. Então, juntas, vamos explorar o mar de dentro e de fora, navegando as águas da nossa própria essência para criar uma vida alinhada com quem realmente somos. Então, prepare-se, porque o mergulho começa agora. Para a gente começar, eu quero te fazer uma pergunta para te convidar mesmo a refletir sobre a relação que você tem com o seu trabalho hoje. Então, o trabalho que você tem hoje, nesse trabalho, você sente que você está nele porque realmente tem sentido para você? Ou você sente que você está nesse trabalho porque ele te dá uma sensação de segurança que você tem muito medo de perder? Seja muito honesta com você mesmo, porque existe uma ilusão muito bem construída, principalmente aqui no Brasil, de que estabilidade é sinônimo de segurança. Mas o que quase ninguém fala é que para muitas mulheres essa estabilidade vira na verdade uma prisão silenciosa. E antes da gente aprofundar nisso, eu não quero que você sinta culpa, eu não quero que você sinta que tem algo de errado com você. Porque quando a gente olha o mapa de Human Design das pessoas, a gente consegue observar alguns padrões que se revelam como características de pessoas que realmente precisam de mais segurança. Por exemplo, quem tem a linha 1 no perfil são pessoas que precisam dessa segurança, dessa base sólida, desse solo firme para pisar. Quem tem a linha 4 no perfil também precisa dessa segurança. Quem tem o canal 1648, quem tem a motivação medo. Então, tá tudo bem, isso é uma característica natural. A questão é você aprender a lidar com isso. Aprender a construir uma segurança interna que é, de fato, a verdadeira segurança, não as coisas externas, que te limitam muitas vezes. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. Porque existem formas de você lidar com isso. E toda expansão exige um salto quântico, um salto no desconhecido. O serviço público, por exemplo, representa um salário fixo, essa estabilidade financeira, um caminho conhecido, um risco controlado. E para muitas mulheres, isso é o suficiente. Muitas mulheres sonharam com isso a vida inteira, muitas mulheres estão realizadas nesse lugar. Isso é coerente com quem elas são. Tudo bem. Não é que todo mundo precisa sair do trabalho CLT ou serviço público, não é sobre isso. Mas talvez não seja o seu caso, se você ainda está aqui me ouvindo. Talvez exista uma parte em você que começou a se incomodar com essa segurança, com essa ilusão de segurança. Talvez exista uma parte em você que sente que você ainda não está vivendo algo que você está aqui para viver. E aí começa essa confusão interna, começa essa incoerência, porque racionalmente você olha para a tua vida hoje, você olha para o teu trabalho e você pensa, uau, eu tenho o que muitas pessoas sonham em ter, eu tenho um ótimo retorno financeiro, eu preciso ser grata por isso. E tudo bem, só que ao mesmo tempo tem uma outra voz mais silenciosa e que não para de falar com você, ela nunca vai parar enquanto você não escutá-la, que diz para você, tem mais para mim. Essa não é a realidade que eu realmente quero viver. Tem algo em mim que ainda não foi colocado no mundo.
E quanto mais você ignora essa voz, mais essa tal segurança ilusória começa a custar muito caro para você. Não no seu extrato bancário, mas na sua energia, na sua vitalidade, na sua sensação de estar viva, na sua conexão com a pulsão de vida, com os seus sonhos, com os seus desejos. Muitas mulheres acabam tendo um burnout não porque trabalham muito, mas porque estão trabalhando com algo que não está alinhado para elas. E aí a energia vital vai embora. O que parece segurança, muitas vezes, é só ausência de risco externo, mas uma presença constante de um risco interno muito mais silencioso, que é justamente o risco de não viver a vida que você sente que você está aqui para viver e permanecer pequena dentro de um lugar, de um trabalho que está te mantendo pequena, que está te limitando a sua expressão. A maioria das pessoas acredita que não está vivendo a vida que deseja por medo de dar errado. Mas e se o problema também for o medo de dar certo? Para a gente entrar nessa conversa, a gente precisa falar sobre o sistema nervoso. Eu já gravei alguns episódios aqui falando sobre o sistema nervoso, mas introduzindo um pouco sobre o sistema nervoso é a linguagem de comunicação do nosso corpo. O nosso corpo representa mais de 90% do processo de criação da nossa realidade. É o corpo que comanda tudo e envia informações para o cérebro, para a nossa mente. O sistema nervoso, ele não distingue ameaça de oportunidade, ele distingue conhecido de desconhecido. E o nosso cérebro ama previsão, é uma máquina de previsão. Quando o seu cérebro consegue prever, você sente segurança. Quando o seu cérebro não consegue prever, ele interpreta aquilo como uma ameaça e o seu sistema nervoso entra em estado de alerta. E o sucesso que você ainda não viveu, para o seu corpo, é um território desconhecido, porque você ainda não viveu. Empreender, se for algo que você ainda não viveu, é um território desconhecido. Se existe algo que você deseja viver, mas você ainda não vive, é porque isso ainda não faz parte da sua realidade. Então é desconhecido, não é previsível. É por isso que nessa fase de transição, de construção de um negócio, empreendendo, aparecem comportamentos do tipo: vou trabalhar demais, as pessoas entram no modo workaholic, tentando controlar o resultado. Ou elas entram no movimento de duvidar constantemente se o caminho que elas escolheram é o caminho certo, ou elas mudam de estratégia toda semana, ou elas ficam repensando se elas tomaram a decisão certa, ou se elas deveriam ter continuado no trabalho antigo, mesmo sabendo que lá elas não estavam realizadas, ou ficam obcecadas por métricas, números. Isso é o seu sistema nervoso tentando restaurar certeza num momento de incerteza. Só que para atrapalhar um pouco mais essa história, eu vejo que nas mentorias tradicionais de marketing, porque eu já fiz muitas dessas mentorias, as pessoas ensinam sobre funil, ensinam sobre conteúdo, ensinam sobre oferta, tráfego pago, posicionamento, e você aprende, aplica, às vezes até funciona, às vezes não funciona, mas mesmo que funcione, em algum ponto você trava. Você entra num movimento de um mês é muito bom, o outro é muito ruim, mesmo sabendo o que fazer, porque ninguém te ensinou a preparar o teu corpo para o sucesso que você quer. A habilidade mais subestimada do negócio, do empreendedorismo, não é você saber vender, ou você criar conteúdo, ou você se posicionar, ou você ser uma pessoa estratégica. É você aprender a confiar na sua missão enquanto os resultados ainda não chegaram e preparar o teu corpo para receber e expandir seus resultados quando chegarem. Porque mais dinheiro, mais visibilidade, mais oportunidade, mais expansão, quando chegam, podem desestabilizar o seu sistema nervoso. Não porque você não merece, mas porque o seu sistema nervoso ainda não reconhece esse território, esse nível de expansão como seguro. Tudo que é mais para o sistema nervoso pode assustar o nosso corpo. E o que não parece seguro, o nosso corpo entra no movimento de tentar afastar aquilo ou devolver aquilo. Eu falo que o sistema nervoso é o back-end da sua empresa. Todo mundo te ensina a cuidar do front-end, que é o quê? O conteúdo, o Instagram, a oferta, a venda, o posicionamento, é o que aparece, é o que é visto. Front-end é o que aparece para as pessoas, o front. É aquela interface bonita do seu negócio. Mas nenhum front-end funciona se o seu back-end estiver quebrado. Por exemplo, sabe como funciona um website? O front-end é o que você vê, é a interface, é o design, são os botões, as cores. O back-end é o que faz tudo funcionar. É o servidor, é a programação, é o banco de dados daquele website.
Você pode ter o front-end mais bonito do mundo, mais magnético do mundo, mas se o back-end cair, nada vai funcionar. O seu negócio é exatamente assim, a sua vida é exatamente assim. O back-end é o seu sistema nervoso, são suas crenças, são as informações que estão armazenadas no teu corpo, é a sua capacidade de sustentar a expansão. Já o front-end do seu negócio é o conteúdo, é o Instagram, é o que as pessoas enxergam. Por isso que, às vezes, até saindo desse modo empresa, algumas pessoas parecem que estão vivendo a vida perfeita, mas quando você vai ver internamente, elas estão depressivas, em estado de colapso do sistema nervoso. Então sim, você pode ter a melhor estratégia do mundo, mas se o seu sistema nervoso não aguenta o nível que você quer atingir, o back-end vai derrubar o front-end toda vez. O sistema nervoso regula quanto sucesso você tolera antes de colapsar, quanta visibilidade você sustenta sem entrar em movimento de querer sumir, quanto dinheiro você permite que circule na sua vida sem você querer inconscientemente gastar esse dinheiro, devolver esse dinheiro para a pessoa. E o nível de risco que você aguenta sem querer mudar de estratégia, sem querer mudar tudo de repente. Seus resultados, incluindo o seu faturamento, tendem a acompanhar a sua capacidade de regulação, não a qualidade do seu conteúdo, não a sua habilidade em vendas, não o seu talento, e sim a sua capacidade de sustentar esse processo. Por isso que algumas pessoas têm um mês incrível e o outro mês é ruim. Faturam muito em um mês, no outro mês faturam pouco, entram nessa montanha-russa emocional. São vistas em um mês, atraem muita visibilidade, no outro querem sumir. Recebem dinheiro, mas o dinheiro vai embora, atraem emergências, gastos inesperados, alguém da família fica doente. Agora, antes da gente continuar, eu preciso fazer uma pausa rápida para falar que eu criei um desafio de 4 dias justamente para te ajudar a falar a língua do seu sistema nervoso, do seu corpo, e preparar o seu corpo para receber, sustentar e expandir os seus resultados. Esse é o desafio O Corpo que Atrai. Eu vou deixar o link aqui embaixo do episódio. É só você clicar no link na descrição do episódio. Nesse desafio de 4 dias, você vai entender o que te trava, você vai ganhar clareza do que você deseja, você vai aprender a preparar o teu corpo para receber, sustentar e expandir seus resultados, sem ansiedade, sem ficar presa nos mesmos ciclos, sem viver essa montanha-russa emocional, sem querer se sabotar no seu processo de expansão. Agora, voltando para o assunto do sistema nervoso. O seu corpo não está comprometido com a sua felicidade ou com a sua realização. O seu corpo está comprometido com uma coisa: a sua sobrevivência. E para o seu corpo, sobreviver significa uma coisa muito específica: manter você no que é conhecido, mesmo que o conhecido seja o caos, a escassez, a dor, porque você está viva. O sistema nervoso não procura o que é melhor, ele procura o que é conhecido, mesmo que o conhecido te limite, mesmo que você não esteja feliz. O seu sistema nervoso não diferencia uma ameaça de uma oportunidade, ele diferencia familiar de desconhecido. Então pensa comigo, essa vida que você ainda não viveu, essa sua versão empreendendo com leveza, expressando quem você é, criando o que você está aqui para criar, recebendo muito dinheiro por isso, talvez ainda não seja conhecida pelo seu sistema nervoso. Para o seu corpo, pode ser que isso não seja um sonho, mesmo que para a tua mente, para o teu coração seja. É um território desconhecido. E tudo que é desconhecido, o seu cérebro tenta prever. Quando ele consegue prever, você sente segurança. Quando não consegue prever, ele interpreta como um risco. E é por isso que, se é um risco, não conseguir prever como vai ser essa nova realidade, porque é nova, vai entrar nesses movimentos de autossabotagem. Mesmo você sabendo o que você quer, você trava. E na maioria das vezes não é medo de dar errado, é medo de dar certo. Porque dar certo significa mais visibilidade, mais dinheiro, mais leveza, mais responsabilidade, mais exposição, mais risco de julgamento, do não pertencimento, que antigamente para os nossos ancestrais era sinônimo de morte, mais ruptura com o que você vive hoje. E o seu sistema nervoso entra em alerta. Não porque você não merece isso, não porque você não é capaz, não porque você é procrastinadora, mas porque o seu sistema nervoso não reconhece esse nível de vida como seguro. E aí começa esse processo de autossabotagem. Mas não é aquela autossabotagem óbvia, de tipo assim, vou desistir. Ela vem de formas muito diferentes, inteligentes e sutis também.
Você começa a duvidar de tudo, a questionar suas decisões, a mudar a estratégia toda semana, fica doente para você não fazer o que precisa ser feito, trabalha demais tentando controlar o resultado e entra em burnout, procrastina, fica obcecada por métricas, atrai emergências, ou simplesmente paralisa e não tem vontade, energia, motivação para fazer nada. E você acredita que o problema é falta de disciplina, mas não é. É o seu sistema nervoso tentando restaurar a previsibilidade num momento de expansão, de incerteza. Não é azar, não é o mercado, não é a economia, não é a falta de estratégia, é o back-end, o sistema nervoso do seu negócio, da sua vida, sinalizando que não está preparado para operar nesse nível ainda. Mas a boa notícia é: sistema nervoso se atualiza, back-end se atualiza, sistema nervoso se regula, existe a neuroplasticidade, a capacidade de você formar novas conexões neurais, capacidade de sustentar o novo se expande, mas isso não acontece com mais conteúdo, mais estratégia, mais esforço. Acontece quando você para de tentar apenas olhar para o front-end da sua vida e do seu negócio e começa a trabalhar com o que realmente faz tudo funcionar, o seu sistema nervoso, o seu corpo. E isso também tem tudo a ver com quem você é, com o seu mapa de Human Design, que revela a sua verdadeira essência, seus dons e talentos, a sua capacidade de gerar valor na vida das pessoas. Porque você tem dons, talentos, uma forma única de funcionar. E quando você tenta construir uma empresa e uma vida copiando o modelo que deu certo para uma outra pessoa, o seu corpo sente essa incoerência. E aí vem a exaustão. Vem a inconsistência, vem a sensação de que não é bem isso, eu não estou no meu lugar. Não porque você não é boa o suficiente, mas porque aquilo não é o correto para você. Não respeita a sua arquitetura corporal e cognitiva. Você tem o seu caminho único. Quando você constrói a partir de quem você é, tudo muda completamente. O trabalho começa a ter resultados reais. Ao invés de te drenar, começa a te trazer energia vital. A energia flui, você entra em estado de fluidez. Então, CLT ou serviço público ou qualquer lugar que te dê essa sensação de previsibilidade não é o problema. O problema é você continuar usando essa falsa segurança como justificativa para você não fazer os movimentos que você está aqui para viver, para fazer. Porque existe um teto no seu crescimento, um teto na sua expressão, um teto de impacto que você pode gerar no mundo dentro desses lugares. E talvez um teto de quem você se permite ser. E empreender ou criar qualquer coisa não oferece garantias externas, mas oferece algo muito mais poderoso. Expansão, sensação de leveza, que é proporcional à sua capacidade interna de sustentar esse mais. E é por isso que dá medo. Não porque está errado, mas porque existe uma versão sua que ainda está em construção. Então talvez a pergunta não seja: será que eu devo largar tudo? Será que eu devo sair do meu trabalho? Mas sim, será que essa estrutura sustenta quem eu sou hoje? Ou limita quem eu sinto que eu estou me tornando? E mais importante, qual é o primeiro movimento seguro que eu posso dar? Porque você não precisa dar um salto no escuro, no desconhecido da noite para o dia. Você precisa criar segurança interna enquanto você se move. E esse é um processo que acontece aos poucos, com gentileza, e não da noite para o dia. Não é você mudar completamente tudo, porque o seu sistema nervoso vai entrar em colapso. Então eu vou te convidar a fechar os seus olhos um pouco. Eu vou te convidar a sentir seus pés tocando o chão. Coloque uma mão no seu coração, a outra no abdômen e respira profundamente. Solte o ar bem devagar pela sua boca. Faça essa respiração 3 vezes. E repita: nesse momento eu estou segura. Não é sobre o futuro, não é sobre decisões gigantes, é sobre o agora. Agora eu estou segura. E a partir desse lugar, ao invés de imaginar mudar a minha vida completamente, eu me permito imaginar o primeiro movimento, pequeno, real, possível, que vai me aproximar dessa realidade. Talvez seja começar um projeto em paralelo, talvez seja falar mais sobre o que eu amo, talvez seja atender uma pessoa, talvez seja postar um conteúdo, criar um novo Instagram,
ganhar os primeiros reais com algo que é meu. Então fique um pouco nessa imagem, sem euforia, sem pressão, só familiarizando o seu corpo com essa realidade. Porque é isso que começa a mudar tudo. É isso que faz com que o seu corpo comece a enxergar essa realidade como algo seguro. Você não precisa de mais coragem, você precisa criar mais segurança interna, porque o seu sistema nervoso não tem medo do empreendedorismo. Ele tem medo de perder previsibilidade. Ele tem medo de perder pertencimento, de perder o controle. E quando você começa a mostrar para o teu corpo, aos poucos, que é seguro expandir, que é seguro viver a vida dos seus sonhos, a sua vida começa a responder, trazendo mais do que você deseja para você. Se posicionar é justamente assumir o seu lugar na vida, assumir a vida adulta. É sobre ser você e transmitir quem você é para o mundo. O medo de ser vista é o medo de ser real, sem a garantia de ser compreendida. Quando você se expõe, tudo é amplificado. Mais olhares, mais críticas, mas também mais conexões. Se esconder até pode te proteger do julgamento, mas te afasta da vida. Te protege das críticas, mas te priva das conexões profundas e reais. Dos encontros verdadeiros. Então o preço de se expor é muito menor do que o preço de se esconder. A sua verdadeira natureza é se expressar. Todo mundo, de certa forma, critica quem decide furar a bolha, quem tem coragem. Porque para quem fica na zona de conforto, é mais fácil criticar quem decidiu sair dessa zona de conforto. É mais fácil fazer isso do que sair também da zona de conforto. E para a gente fechar, eu quero te convidar a uma inversão que pode mudar uma coisa dentro de você. Talvez o ponto não seja parar de sentir medo de correr um risco. Talvez o ponto seja começar a sentir mais medo de não viver a vida que você sabe que você está aqui para viver, do que permanecer num lugar ilusoriamente seguro. Porque permanecer onde você está só por segurança não é proteção, é prisão confortável. E a pergunta que fica não é sobre sair ou ficar. A pergunta que fica é: você está usando a segurança para se sustentar ou para adiar a sua vida dos sonhos? E se você gostou desse episódio, não deixe de votar nas estrelinhas se você está ouvindo pelo Spotify. Isso me ajuda a entregar essas mensagens para mais pessoas. E se você está vendo pelo canal do YouTube, não deixe também de seguir o canal e de deixar um comentário. Até a próxima!